Nada. Som do céu chegou, brilha forte, resplendor, alegria que invade o ser, a palavra viva vem pra você. Som do céu vai iluminar, som do céu vai transformar, a palavra de Deus chegando até você. Som do céu é luz, som do céu, som do céu abre o coração e vem, deixa o céu tocar você. Som do céu. E boa noite, gente. Aqui é a pastora Adri. Som do céu chegou. Estamos aqui mais uma noite para louvarmos ao Senhor junto com vocês, com oração, palavra. E também essa noite temos um convidado especial que daqui a pouquinho eu já falo para vocês o nome dele. E nós estamos aqui, Som do Céu, pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Nós estamos aqui já iniciando o nosso programa. Hoje temos um tema muito interessante que vamos conversar aqui. Então você que quiser pedir sua música, você que quiser mandar uma mensagem, você que quiser mandar um áudio ou até uma pergunta, eu já vou deixar o telefone no início do programa hoje para você ter essa oportunidade. O número é 19996600233, 19996600233. Nós somos Som do Céu, uma rádio transmitida aqui pela Rádio da Capela FM 105,9. Nós somos da Igreja Destino. Estamos situados ali na rua Luiz Carlos Brunello, 58, Chácara São Bento, Valinhos. Boa noite, Li! Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, mesa. Estamos aqui mais uma terça-feira, pela misericórdia e pela graça de Deus. Mais um assunto top, né? Que vai pegar a gente, né? Que todos já pegou, né, Li? Já pegou, todos. E Deus abençoe cada um aí. Vamos pra cima. Amém. Pastor Marcos tá com uma falta. Boa noite. Faltou semana passada. Boa noite, Pastor Marcos. Semana passada eu tava muito cansado. O dia me liberou aí. Boa noite, gente. Boa noite, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos à Rádio O Som do Céu, da Rádio Capela, o som que toca o teu coração. Vamos com a gente aí até às 0 horas. Vamos com tudo, vamos com o som de Deus, vamos com o assunto do Pai, o assunto dos céus. Vamos pra cima, o som do céu. Dinho, boa noite. Boa noite. Boa noite, mesa. Boa noite, amor. Boa noite a cada ouvinte, a cada um que nos dá essa honra, né, de nos ouvir. A oportunidade. Estar com a gente. Agradecer a Deus pela vida, pelo dia. E agradecer também pelo nosso convidado especial dessa noite. Convidado de honra. Convidado de honra. Dá uma boa noite pro povo aí. Esse aqui é o Benjamin. Fala boa noite. Olha, boa noite para todos os que estão vendo isso, tá? Eu tô muito feliz por estar aqui e por todos estarem me vendo. Amém. Hoje eu trouxe aqui o Benjamin e ele quer falar um pouquinho sobre sentimentos, sobre emoções. Abaixa um pouquinho o retorno do som que tá muito alto para mim ali. O som da rádio tá muito alto. Ouvi um pouquinho sobre sentimentos e ele
fez uma lista de sentimentos, ele gostaria de compartilhar um pouquinho com todos nós. Amém? Você tá pronto, Benjamin? Sim. Então, pode falar. Tá bom. São os 23. Uau! Alegria é quando a gente, tipo assim, fica feliz e de bom com a vida. A tristeza é quando a gente tá triste, meio de cabeça para baixo. Mas também ela pode ser boa em alguns momentos. O ruim é a gente não pode alimentar ela. A raiva é quando a gente tá muito bravo ou irritado com alguma coisa. Então a gente precisa controlar isso. O medo às vezes a gente pode ter medo das coisas, de algumas coisas, de não ir lá pra não fazer o mal pra nossa vida. Mas a gente não pode ter medo de tudo também. O nojo a gente pode usar ele em algumas coisas, tipo não ser envenenado ou fazer alguma coisa ruim. Mas a gente não pode ter nojo de algumas coisas. Bom, a ansiedade, a gente fica acelerado, muito elétrico. Bom, ela é um sentimento ruim. A gente não pode deixar ela tomar muito o nosso corpo. Então, a nostalgia, a gente pode se lembrar de alguns momentos bons que a gente fez. Só não pode se apegar a muitas coisas velhas. Bom, o tédio, quando a gente tá meio assim, é onde a gente vai, você que escolhe, onde a gente não vai comer, você que sabe. Mas a gente pode ter ele só um pouquinho às vezes. Bom, deixa eu ler isso daqui. Vergonha. Então a gente pode usar vergonha, tipo, a gente fica envergonhado de alguma coisa errada. Então a gente pode corrigir. Mas a gente não pode ter vergonha das outras pessoas também. Então, orgulho. Olha só, esse daqui é bem ruim. Você fica orgulhoso só de si mesmo. Pense em si que pode fazer tudo sozinho. Bom, próximo, amor. Você fica amoroso, carinhoso. Se importa com as pessoas. Paz. Você fica relaxado, de boa, na sua. Paciente. Você é paciente. Espera e sabe se controlar. Bom, o que tá escrito aqui? Amabilidade. A gente é carinhoso, tem muito carinho, cuida muito bem de algo. Mas não pode ser muito, porque muito é ruim às vezes. Depende da situação. Depende da situação. Se for uma planta, ela vai ser detonada com muito. Bom, bondade. A gente é bondoso, ajuda. A gente ajuda os outros. Fidelidade. A gente ajuda, é fiel, cumpre a nossa promessa. Mansidão. A gente é calmo e espera. Domínio próprio. A gente pode se dominar. É isso. Bom, o que tá escrito aqui? Inveja. Bom, a gente vê alguma coisa e acha e gosta e quer pra gente. É isso, a inveja, as coisas dos outros. Orgulho não de si mesmo. Você fica orgulhoso do outro. Isso é bom. Ira. Você fica muito irritado. Isso daqui é um sentimento ruim, hein, gente? Você precisa... Quando vocês pegam aí, vocês têm que controlar. Ódio. Você fica muito bravo com alguma coisa. Esse aqui é até pior do que a ira. A gente tem que controlar e basicamente nunca ter ele. Honestidade. A gente é honesto, conta a verdade. E é só isso. E é isso? Sim. Muito bem. Muito bom, bem. Fico muito feliz que a gente vai, de certa forma, inspirando os nossos filhos, né? Ele começou a falar sobre os sentimentos em casa. Eu falei assim, você podia falar um pouquinho disso na rádio. Ele falou, eu quero ir, pai. Então vamos lá. Deu certo de compartilhar hoje. E o nosso muito obrigado, viu, Benjamin? Até uma próxima vez, tá bom? Muito obrigado. Manda um abraço. Um abraço para todos. Amém. Amém, é isso aí.
O Benjamin compartilhou aí um pouquinho dos sentimentos que ele aprendeu. E também ele aprende ouvindo a gente conversar em casa, né? A respeito também dos 7 pecados. E ele quis compartilhar com a gente aqui da rádio. Eu espero que você tenha ouvido aí uma mensagem. Nós vimos ali na lista dele o fruto do Espírito, né? Só ajeita aqui pra... Isso, amor. A gente viu ali o fruto do Espírito. E como isso é importante na nossa vida, né? Nós frutificarmos aí através do Espírito Santo. E como estamos falando, né, de pecados, 7 pecados capitais, já falamos aí de 5 pecados, é isso? 5? Vamos à lista. Vamos lá, vamos ver se nós decorou, né? Orgulho, inveja, orgulho, inveja, ira, tempo, avareza foi semana passada e tem mais preguiça. Preguiça, avareza. Preguiça e avareza. E hoje vamos falar de gula. A glutonaria. Vamos falar sobre isso. É um assunto bem... interessante. Interessante. Já a gente volta para falar sobre isso e eu vou passar de novo aqui o nosso telefone para você mandar o seu recado, a sua pergunta ou pedir uma música. 199-9660-0233. Nós somos Som do Céu, transmitidos aqui pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Vamos de música, Ali? Bora, vamos de música. Então vem aí uma música do céu para você. Eu não sabia que existia um povo que tanto comia. Caí na besteira, fui achar de convidar. Quebrei a cara, nunca mais vou chamar. Fui vacilar, comeram todos os salgados e o que sobrou não deu para os convidados. Fui reclamar, mas fui infeliz. Eles me responderam, nos convidou porque eu quis. Ai meu Deus, que decepção. Fiz uma festa e convidei os irmãos. Isso é o que me consome. Tirei a conclusão, crente não bebe, mas come. Ai meu Deus, que decepção. Fiz uma festa e convidei os irmãos. Isso é o que me consome. Tirei a conclusão, crente não bebe, mas come. Rapaz, é um povo que come de verdade, viu? Enquanto toca o solinho, já tô comendo, né? Olha lá, irmão, com a farinha na boca. Tá povo que come, Jesus. A festa estava terminando e eu torcendo pra eles irem embora. Foi quando um irmão gritou: não esconda não, coloque o bolo pra fora. Comeram que se lambuzaram e ainda estavam com muita fome. Foi aí que eu percebi que o crente não bebe, mas o crente come. Ai meu Deus, que decepção. Fiz uma festa e convidei os irmãos. Isso é o que me consome. Tirei a conclusão, crente não bebe, mas come. Ai meu Deus, que decepção. Fiz uma festa e convidei os irmãos. Isso é o que me consome. Tirei a conclusão, crente não bebe, mas come. Ai meu Deus, que decepção. Fiz uma festa e convidei os irmãos. Isso é o que me consome. Tirei a conclusão, crente não bebe, mas come. Machuca, papai. E voltamos. Música bacana. E voltamos também já falando dos nossos apoiadores. Você que deseja ser um apoiador desse programa, levando a palavra do Senhor, nos ajudando a plantar essa semente, nós temos como apoiadores Belo Burger Lanches, Milk Mu Vinhedo e Valinhos, Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal, Mar de Promessas Pescados e DM Assessoria de Eventos. Então, são todos os nossos apoiadores, nós agradecemos a Deus pela vida de cada um,
pela contribuição de cada um para que esse projeto esteja estabelecido. E aqueles que contribuem também, que não querem... temos vários, não gente. Não querem aparecer, mas verdade, que o Senhor contribuem. também abençoe a vida de vocês e prosperem. Nós temos várias pessoas também que, não que esses pediram, né, mas que falam, não precisa pôr, a gente não precisa que coloque o nosso nome. Então nós agradecemos a todas as ofertas, a todos que estão contribuindo aí com esse trabalho. E Pastor Marcos, se alguém quiser dar uma oferta ou contribuir como um apoiador? Pode fazer contato no 199-8933-1560. Como é que é? O 199-8933-1560. E repetindo... 199-8933-1560. Mais uma vez? Não, tô... Então nós agradecemos a vida de vocês, que o Senhor prospere em nome de Jesus. Agora vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse tempo, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e nessa rádio, né, comunitária. Nós sabemos que é uma rádio muito assistida aqui no bairro da Capela, muito ouvida, e também para todos que estão pelo aplicativo, né? Se você quiser compartilhar aí com a sua família, com seus amigos, e também compartilhando o link amanhã, né? Que sempre sai o link também no YouTube. Fique à vontade, tá bom? Nos ajude a semear também dessa forma, multiplicando aí a mensagem. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, né? De a gente ter esse tempo, esse momento para poder falar a palavra do Senhor. Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos e nós estamos aqui, Senhor, falando da tua palavra, levando a tua palavra aos corações nesta noite. E eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a cada ouvinte, a cada um que está ouvindo agora, os que vão ouvir depois também, que a tua palavra, Senhor, seja como uma semente no coração e que ela caia numa terra fértil. Senhor, prepare os corações, prepare a mente. Nós temos aprendido tanto, Senhor, nesses dias, temos nos identificado, estamos corrigindo algumas rotas. E, Senhor, nós nos arrependemos pelos pecados que cometemos e muitas vezes não sabemos que estamos cometendo. Pai, no nome de Jesus, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, sonda o nosso interior, limpa o nosso coração nesta noite. Nós não queremos pecar, nós não queremos errar, nós queremos viver a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, nesse momento, abra o nosso entendimento, para que a Tua palavra entre de uma forma, Senhor, transformadora e transforme de verdade o nosso caráter, transforme de verdade a nossa vida, que possamos, Pai, dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito em nós. Eu te agradeço por cada vida. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar agora em cada coração, em cada casa, Senhor, que esse som esteja chegando, Senhor. Que o Senhor traga paz, traga, Senhor, amor a esses lares. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, e que essas pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo, que isso possa acontecer o mais rápido possível, que isso possa ser hoje, Senhor, que elas possam encontrar, Senhor, com a Tua palavra de uma forma avassaladora, e que Teu Espírito Santo possa, Senhor, no nome de Jesus, entrar em cada casa, em cada coração, em cada mente e transformar, pelo poder que só Ele tem de convencer, Pai, a nossa vida, convencer, Senhor, dos nossos pecados e, Senhor, converter a nossa rota, mudar o nosso caminho, mudar a nossa vida, para que possamos ver uma vida plena daquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Pastor Éder. Amém. Graça e paz a todos os ouvintes. Essa noite vamos falar sobre gula, sobre desejo desordenado. Não é a gula da fome, mas é a gula que nos domina, que dita quem nós somos, não é nós quem decidimos, mas é esse pecado que decide por nós. E que eu gostaria de começar fazendo uma leitura já em Deuteronômio, capítulo 21, do verso 18. Eu leio na versão João Ferreira de Almeida, eu acho que a NVI deve ser bem parecido. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 21, versos 18 até o 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e que, embora o castiguem,
não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é contumaz, rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, e é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim exterminarás o mal do meio de ti, e todo o Israel, ouvindo isso, temerá. Então já começamos com uma pedrada. Esse aqui lá no Antigo Testamento, falando sobre o rebelde, que foi corrigido pelo pai, ainda assim continua em desobediência, e você leva aos anciãos da cidade. Ele não dá ouvido à nossa voz. Ele é comilão e beberrão. Em outras palavras, ele é glutão. E falar sobre gula é essa procura desordenada do prazer no comer e no beber. É quando nós abusamos de algo que é essencial para a existência humana. A grande questão é que uma das coisas necessárias à felicidade é o prazer. Sim ou não, pessoal? Sim. Então precisamos do prazer. Prazer é pecado? Sim ou não, pessoal? Não. E entre as paixões humanas, talvez a mais difícil de controlar seja esta busca de prazer. E entre os prazeres, os mais difíceis de controlar são os prazeres naturais, os companheiros da vida, sem os quais não é possível a vida humana. Sem comida, sem bebida, a gente não sobrevive. Comer e beber é prazeroso. Não comemos só para sobreviver, mas pelo prazer também. Dá prazer porque é imprescindível à vida. Se não fosse prazeroso, morreríamos. Mesmo argumento é usado para o sexo. Tema da semana que vem, gente. Não pode perder. O melhor ficou por último. Então nós nos entregamos ao prazer porque a gente não quer só sobreviver. A gente quer viver prazerosamente. E quando a gente se perde, né, nessa questão, no prazer, na busca desordenada pelo prazer, no beber e o beber, isso é que está incutido a gula. Gula não é comer muito ou beber muito, mas buscar desordenadamente o prazer natural, físico do corpo, sensorial. Este é o pecado. Não o quanto você come, não o porquê você come tanto ou bebe tanto, mas a gente busca o prazer, a gente tem o prazer. E nessa introdução, quando se tem vazio de Deus, ou a gente questiona a nossa existência, quem eu sou, para onde eu vou, por que eu nasci, por que eu estou aqui, para onde que eu vou. E a pergunta da humanidade. A pergunta de Salomão, né, do Eclesiastes. E esse vazio dentro do homem, ele tenta preencher de alguma coisa. Então tem muitas pessoas que comem pelo prazer que isso traz, e pelo prazer tentando preencher um vazio como um conforto, né? Que só Deus pode preencher. E então a gente se percebe que ele começa a entrar num saco sem fundo. Então aquilo me dá prazer. Então a gente tá no almoço. Eu tomei 3 cocas, 3 latinhas de coca. Daí eu sei que tomar a quarta vai ser muito. Daí eu olho o pastor, vamos dividir uma latinha de coca. Porque fica feio tomar mais uma, então vamos dividir a quarta. Então essa busca desordenada pelo prazer desmedido, né, que faz com que a gente caia na gula. Então nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso hoje, e a gente vai perceber que tem a gula delicada, a delicadeza. Porque se a gente está falando de prazer, o prazer nem sempre é só comer muito ou beber muito.
Antigamente, quando foi o versículo que nós lemos, ou quando se foi escrito sobre os pecados capitais, o problema do glutão era de comer muito mesmo. Era a quantidade. A quantidade. Diz a história que os governadores de Roma, os reis de Roma eram gordos. Muito gordos. Tanto é que, olha só a situação. Tinha escravo que era pago para quando o rei vinha andando, esse rei que era muito gordo, o escravo vinha na frente dele segurando a pança. Olha só. Olha a situação, para não dar problema na coluna, aqueles problemas que nós sabemos de quem é a obesidade. Que a obesidade traz. Mas hoje, o que denuncia a glutonaria é o tanto que a gente fala de dieta. É o quanto que a gente fala de comida, de não comer, não, de regular isso, regular aquilo, das conversas que estão na nossa mesa. Então, a nossa intenção é essa e explicar também o porquê desse pecado ele é capital e que nos assedia. Eu acho que na introdução já ficou bem claro, né? Porque são pecados que são os nossos companheiros da vida. Porque se nós não comermos e não bebermos, morremos. Sim. É claro que temos um período de jejum, mas a gente ficar... Diz a ciência, né? Ficar sem comer, a gente consegue ficar até uns 20 e poucos dias sem comer nada. Mas sem água, sem beber, por exemplo, 4, 5 dias é o suficiente. A pessoa desidrata e vai embora. Então, se a gente precisa comer para viver e beber para viver, e isso é prazeroso, e esse prazer não pode tomar conta da gente, então a gente vai percebendo aonde nós somos assediados. E em paralelo a isso, algumas histórias bíblicas de pessoas que, dominado por esse prazer, ou por essa falta desse prazer, pela necessidade de uma comida, né? De sentir isso, ou no desespero da fome mesmo, de colocar a sua vida... Porque eu acho, entrando já nesse assunto... Vamos debatendo, gente. Eu penso que Eva não estava com fome. Já vai porque o pecado entrou pela comida. Meu Deus. Pela vontade de comer. Porque o fruto lhe pareceu bom aos olhos. Mas eu acho que fome ela não tava. Ela quis sentir o prazer de ser como Deus. Era um desejo. E você vê tudo que tem, por um lado de pecado, né, que fala sobre a glutonaria, tem o lado espiritual, né? Tem o fruto do espírito. Sim. Que é o domínio próprio. Domínio próprio. Se você se domina naquilo que você tem um problema, um vício, alguma coisa que acaba se tornando um vício, né? Essa questão até da gula, da pessoa comer demais. Sim. E a gente sabe que tem muitas comidas que são lícitas que viciam, como o açúcar, né? Sim. Então é vício. O café. O café. O café é uma delas. Tentar preencher o vazio existencial com açúcar... Não vai dar certo. Alegria rápida, né? Percebe? É um pico de energia muito rápido. Entendeu? É claro que tem... Eu não sou especialista no assunto. Em alimentação. Mas tem os problemas químicos do corpo. Claro. Que precisam ser regulados. Sim. Tem pessoas que necessitam de algumas substâncias, mas não é desse problema que nós estamos falando essa noite. Não estamos falando disso. Estamos falando de alguém que fala assim... Nossa, um chocolatinho agora, hein? E não tá... Mais um cafezinho agora, hein? Sim. Mais uma bolachinha. Mais uma bolachinha sobre esses detalhes, né? Que vão O excesso a gente. É um problema. Esse excesso, né? Ele causa até a perca de clareza nas coisas. Sim. Né? Se a gente... Vamos falar de ciência, muito carboidrato, problema na cabeça, problema em pensamento. O glúten, né? O glúten. Se nós pegar aqui, a gente vai voltar em Daniel. Não tem como não cair lá, né? Eu acho que a nossa vida tá rodeando esse lugar. Sim. Não tem como voltar. E aí se torna até uma ruína múltipla, né? Porque aí você cai na gula, mas aí a sua mente já não raciocina tanto direito. Isso eu tô falando de ciência, tá? Você der um Google aí, você vai ver que é o que o açúcar causa na sua saúde. O açúcar, o carboidrato, que vira açúcar, né? Um excesso de coisas, né? A gente pega Provérbios, né? 23, 20, 21... Fala que algumas coisas também falam que a gula nunca vai agir sozinha, né? A Bíblia, ela agrupa
a gula com outros vícios, porque a mente que cede ao excesso em uma área, rapidamente ela vai colapsar nas outras áreas. Sim. Então, se eu sou viciado, porque se torna um vício a gula, eu sou viciado na gula, alguma outra área da minha vida, ela vai colapsar. Desregula, né? Tá desregulado também. É aquela velha frase, né? Se é tudo em excesso, ele vai causar um grande problema. Sim. E comida, não só fisicamente, como mentalmente. Né? Porque você vê pela disposição que a gente tem quando a gente come corretamente. O sábio sabe tirar o prazer de uma comida. Sim. Entendeu? Uma colher de doce de leite. Pra quem gosta, eu gosto. Não sei se todos aqui na sala gostam de doce de leite. Sim. Eu gosto. Mas na 18ª colher de doce de leite, aí eu não gosto. Já é o fastio. Já não tá mais saciando, já tá no exagero. Então, a sabedoria em aproveitar desse prazer é a gente extrair o melhor daquilo que Deus concedeu a nós, que é o prazer da comida e bebida, para que a gente satisfaça esse prazer sem cair no pecado, sem que ele domine a nossa vida. Porque acaba que nós não controlando esse pecado, tem uma desregulação não só na questão da comida, mas na questão do consumo como um todo. Eu nunca vou... É uma pessoa que ela é insatisfeita. Então ela sempre vai querer mais. Independente se é comida, independente se é comprar, independente se é outras coisas. Aquilo vai desregulando dentro dela, sabe? Porque não é só a questão da gula. Hoje a gente vê um mundo que empurra a gente pro consumo. Sim. Né? Que quem tem mais, quem consome mais é uma pessoa que a gente pode ver o Instagram, né? A questão das influencers. Quanto mais elas consomem, quanto mais elas ganham as coisas, quanto mais elas vão em lugares legais para comer, mais elas têm visibilidade. Então o mundo já empurra você para esse desequilíbrio. Que você tem um monte de coisa que você não precisa. E a comida é a mesma coisa. É um monte de comida que você não precisa. O seu corpo é uma máquina e não precisa de tudo aquilo para você poder viver. Para você sobreviver. A gente não tá falando que a gente não pode comer um brigadeiro, né? Um copo de café. Faz parte também de ter essa alegria da comida, né? O glutão tem as duas coisas, né? Tem aquele que é o glutão, que come demais, exagerado, que é pecado. E o glutão também é aquele que pega um brigadeiro, não posso, deve ter uns 300 de caloria aqui. Não posso aquilo que... Ah, sim. Não, deixa eu ver quantas calorias. São os dois extremos. Então, os dois extremos, pela aparência estética. Por conta do corpo. Então, por conta do corpo, tá ligado o prazer, que é dominado pelo prazer, e pela aparência. Então, eu não vou comer isso porque isso vai afetar. Vai afetar a minha aparência. Entendeu? Então, esses cuidados que nós temos que avaliar, e a gente vai percebendo e já estamos percebendo, quão corriqueiro é. Porque... normal, né? Quem não come e não bebe, levanta a mão. Não é? Todos nós precisamos de um prato de comida, de uma bebida, e como lidar com isso de uma forma santa, sagrada, porque o comer é sagrado, é santo. Se esse aqui é o templo do Espírito Santo, ele necessita de alguns cuidados e essa preocupação. E a palavra fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo isso para a glória de Deus. Então, já fica a pergunta, aproveitando o gancho, fazendo a pergunta, né? Quando você come e bebe, você está fazendo para a glória de Deus? Você está glorificando a Deus? Ou aquilo é o Deus dentro de você? Ou você está glorificando você mesmo, né? Porque mais para frente eu vou citar aqui Filipenses, que fala que, Paulo falando, que o Deus é o ventre. Uau. Entendeu? Aquilo domina você. Sim. Aquilo é seu Deus. Quando que a gula... olha só onde vai chegar, né? Chega a ser idolatria. Sim. Em vários sentidos. Tem eu consigo dizer uma solução bíblica. Eu consigo dizer uma solução bíblica para isso. Né? A solução é não focar violentamente na força de vontade, de não estar, de não comer, né? E nem em dietas punitivas.
O domínio próprio, falando já novamente dos frutos do Espírito, ele cresce naturalmente quando há uma comunhão com Deus até o momento que ele começa a governar o seu interior. Sim. Se você se relaciona com o Pai de uma certa forma, que ele começa a governar. Porque os frutos do Espírito, ele só vai florescer a partir do momento que você entrar nesse lugar em Deus. Né? Pode falar. E já pegando esse gancho do domínio próprio, entra a disciplina também, né? A gente precisa disciplinar o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele sempre vai querer mais, principalmente quando se trata de desejo, né? Ele sempre vai querer mais, sentir mais a respeito daquilo. A gente tá falando aqui da comida. Então, ele sempre vai querer mais açúcar, ele sempre vai querer coisas mais gordurosas, para poder saciar essa vontade, saciar esse desejo do corpo. Então, eu entro aqui, que não tem como eu fugir nessa conversa a respeito disso, que é uma coisa que mudou a minha vida, que é o jejum. Sim. Eu tinha um problema terrível, que eu não conseguia jejuar. Vou até aqui abrir o meu coração. Era muito complicado pra mim fazer o jejum ou me abster de comer alguma coisa. E eu não me considerava, nunca me considerei uma glutona. Porque eu não era de comer absurdamente. Mas tinha uma dificuldade enorme em dizer não para certos tipos de alimento. E até que um dia, até a minha irmã, ela já fazia jejum há algum tempo, já praticava o jejum. E eu falei assim, gente, mas por que ela consegue e eu não tô conseguindo? Eu entrava num jejum e eu não conseguia chegar até o final daquele jejum de dias ou de horas. Sempre no meio tinha alguma coisa que acontecia e eu acabava comendo. E eu percebi que o jejum não é apenas deixar de comer. Porque muita gente só passa fome, não tá fazendo jejum. O jejum, ele vem acompanhado de uma disciplina espiritual de oração, leitura, tempo em silêncio para você poder literalmente silenciar o desejo do teu corpo. E eu comecei a entrar em alguns projetos de jejum gradativamente. Isso leva a uma conexão com Deus. Uma conexão com Deus. Hoje, eu tenho uma relação com a comida extremamente diferente. É aí que tá. Às vezes você fala, o jejum, a pessoa já entende o quê? O jejum, eu vou ficar sem comer. Não. E firma só naquilo. Mas não é, muito maior que isso. Tanto que a palavra, todas as vezes que a Bíblia trata de jejum, ela nunca trata a questão de apenas ficar sem comida, que já é uma grande coisa, né? Mas ela sempre vem acompanhada de outras coisas, como oração, leitura, confissão de pecados, que a gente vê jejum de arrependimento, a gente vê várias pessoas que fazem jejum de arrependimento, veste de silício, que é um tecido áspero, não é apenas pano de saco, é um tecido áspero feito de pele de carneiro que ficava incomodando a pele. Então a pessoa, ela passava por um incômodo do corpo quando ela jejuava. Cinza sobre a cabeça, se abster da aparência. E ainda Isaías vai mais profundo, porque Isaías vem confrontar os que faziam jejum, mas não ajudavam o próximo, não agiam com justiça com o próximo. Então, Deus traz para nós, nessa parte de alimentação, de comida, a respeito do jejum, um viés mais profundo do que a gente pode imaginar. Não é apenas eu saber comer. Sim. Deus muda a sua visão em relação à comida quando você entende para que serve o seu corpo. É o corpo no geral. Porque como nós já conversamos aqui, né? O nosso corpo hoje é o templo. Hoje o Espírito Santo habita no nosso corpo. Então quando Deus nos traz a consciência através do relacionamento, que a gente acaba vivendo, né? Quando a gente se dispõe a entrar nesse lugar de abstinência alimentar, eu acredito que a gente começa a ver de uma outra forma, que eu acho que é isso que o pastor Éder está tentando trazer aqui pra gente hoje, que não é apenas comer direito. Sim. Não é apenas saber comer. Sim. E as consequências? Vamos falar sobre as consequências do glutão. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, só para não sair do jejum. Do jejum.
a Adriana comentou sobre fazer o jejum corretamente, né? Pelo menos já aconteceu isso comigo. Faço o jejum, né? Aí a hora que, tá liberado. Nossa! Aí sai comendo até o reboco da parede. Eu não sei se, de repente, a pessoa, quem já tá um tempo, né, nessa questão do jejum, quando termina o período... Tem um jeito certo de terminar o jejum. Quando termina o período, acho que você não tá desse jeito, né? Acho que você, pode comer, não vai sair comendo... O engraçado é que hoje, tá? Isso demorou muito para acontecer, né? Porque o Dinho tá aqui, pastor Marcos, sabe que a gente vem de uma prática de jejum aí há pelo menos 2 anos aí, começando. E agora, hoje, quando eu termino um jejum, eu ainda só tomo água e chá por umas horas. Depois eu vou comer uma proteína, que é um pedaço de carne, ou uma salada, alguma coisa, coisas leves. Eu nunca vou terminar um jejum e já meter o pé na jaca. Porque talvez o seu jejum é de um tempo muito grande. Eu acredito que o corpo também não pode do nada receber tanto alimento, né? Passa Mas mal. às vezes Passa mal. Passa mal. Vou jejuar só um período. Por exemplo, vou fazer 8 horas de jejum. Só que quando você começa um jejum, a primeira coisa, o que você faz quando você vai começar um jejum? Você escreve o porquê você está fazendo aquele jejum, como você vai fazer aquele jejum, o que você vai comer ou beber durante aquele jejum. É 8 horas? É 8 horas de abstinência completa? Então você fala, são 8 horas de abstinência completa. Como se fosse um decreto mesmo, um documento que você faz com Deus ali, com o Espírito Santo. A hora que eu encerrar esse jejum, eu vou tomar uma canja, eu vou tomar um suco, eu vou, entendeu? Mas nunca, ou um prato de comida comum. Mas você não vai terminar um jejum e comer uma pizza, né? Eu tenho uma pergunta. Pastor. Não, eu tenho uma pergunta, mas é porque... Entendeu, Li? Como o pessoal tá nos escutando, eu já sei até a resposta disso, mas quem tá nos escutando tá falando, a gente tá falando de gula e jejum, não comer e tal, mas vamos lá um pouco mais a fundo. Pra que eu faço jejum? Pra que serve o jejum? Afinal de contas, para quem está nos ouvindo, eu sei essa resposta, mas para você que está nos ouvindo, ouça para que serve o jejum de abstinência de comida ou abstinência de água, entre outras coisas. Na verdade, a gente pensa que a gente vai acessar mais a Deus se a gente jejuar, ou a gente vai mudar alguma coisa em Deus através do nosso jejum. Na verdade, o jejum é para nós mesmos. Uma disciplina espiritual para o nosso corpo. Pra gente a gente tá gritando pro nosso corpo, não é você que manda em mim. Quer ver? Pra apertar um pouquinho mais. Assim como o dízimo é uma disciplina... É uma disciplina financeira? Na questão financeira, o jejum é uma disciplina. Do corpo. Eu tô declarando que quem domina aqui... Li, eu vou até mais profundo aqui. Quem tem problema com pornografia, sexualidade, adultério, quem tem problema com dinheiro, roubo, que faz esses roubos de empresa aí, que trabalha, sabe? Se você começar a jejuar, é coisa de tempo para o Espírito Santo trabalhar na sua vida a transformação. É tempo. Se você praticar o jejum da forma bíblica, é tempo, porque o jejum ele transforma. Porque sensibilidade. O jejum ele transforma por quê? Porque é o Espírito Santo governando sobre a carne. O Espírito Santo vai ter liberdade e tempo para governar sobre a sua carne. Mas enquanto você está se entupindo de coisa na televisão, você está se entupindo de coisa na internet, você está se entupindo de comida, você não dá nem tempo. Você não dá tempo para o Espírito Santo respirar dentro de você. Então, o jejum, ele é silêncio de vozes também. Não adianta eu jejuar, por exemplo, eu tô jejuando, vou jejuar 24 horas, mas daí eu pego o celular... Eu fico 3 horas no celular, no Instagram. Isso não é jejum. Você ficou sem comer apenas. Entende? Então, o jejum... A gente pode vir um dia só pra falar de jejum. Voltar pra gula aqui. Não, que eu perguntei... Tá até interligado, né? Porque de repente a pessoa tá ali jejuando. Sim. Aí termina o jejum, já mete uma gula aí, né? Sim. Já sai... É isso aí. Quem consegue... Quem consegue, não. Todo filho de Deus deveria ter a prática do jejum. Porque é uma forma de nós dominarmos o nosso corpo. Sim. E quando você está jejuando,
você não está glutonando. Não sei nem se existe essa palavra, mas quando nós conseguimos entrar em jejum, nós vencemos a gula. E alguns personagens bíblicos que eu gostaria de pontuar aqui sobre a gula, um deles é Esaú, a gula que troca destino por prazer. Essa história está em Gênesis do 25, capítulo 25, do 29 ao 34. E essa passagem, acho que a maioria de nós conhecemos, é quando Esaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Ele não estava com fome, ele estava dominado pela fome. Então a gula não é quando nós estamos com fome e comemos porque estamos com muita fome, mas quando nós estamos dominados pela fome. E olha o que ele diz: estou a ponto de morrer. Estou a ponto de morrer. E ele declara, do que me vale essa primogenitura se eu não tenho o que comer e eu vou morrer? Não me vale de nada. Então ele troca uma promessa de Deus, olha só a situação, por um prato de lentilha. Então esse exagero emocional, ele é típico de quem é governado pelo desejo. Normalmente a pessoa que ela é governada pelo desejo, ela tem um exagero emocional, ela é emocionalmente abalada, vamos dizer assim. Estou a ponto de morrer, eu vou morrer, estou morrendo, eu vou morrer. E na verdade é um sentimento que está dominando a pessoa, a ponto dela, no caso de Esaú, de levar ele a essa impulsividade, a essa ação que troca algo eterno por algo imediato. Troca prazer por propósito. Ele escolhe o prazer ao propósito. Então há uma desvalorização espiritual por conta disso, porque a primogenitura representava promessa e aliança, mas ele não percebe o valor. Então, quando nós somos dominados pelos prazeres, nós estamos falando de gula hoje, mas estamos conversando sobre vários prazeres durante essas terças-feiras. Quando nós somos dominados pelos prazeres, nós ficamos como que cegos para o que verdadeiramente Deus está apresentando para a gente. E não só cego, mas a gente não consegue ficar surdo também. Deus está falando alguma coisa e a gente não entende, porque estamos sendo dominados pelos prazeres. E ele não escolhe. Quem é dominado pelo prazer não escolhe, reage. Então o problema não é o desejo, é o quanto ele governa a gente. Amém ou não amém? Amém. E lembrando, nós vivemos num país, acho que no mundo todo tem esse problema da anorexia nervosa e da bulimia, é isso, né? É bulimia? Bulimia. Porque a pessoa come e depois vai lá e põe a mão na garganta e vomitar. Come e depois vai lá vomitar. E a anorexia nervosa, a pessoa tá com 30 quilos e acha que tá gorda. Tem uma distorção de imagem. Uma distorção de imagem, e 20% das pessoas que têm anorexia, infelizmente, vêm a óbito. Então, do que nós estamos falando? Dos prazeres que tomam conta da vida da gente, que governam a gente, de prazeres que eram para ser governados por nós. E a gente vai percebendo que de todos os que nós conversamos até agora, todos eles estão dentro da gente. Todos eles. Nós lemos lá em Deuteronômio que o rebelde, o filho desobediente, que era glutão e beberrão, era levado à porta da cidade e era apedrejado, para que o mal fosse arrancado no meio do povo. Salomão vai escrever em Provérbios que é como uma víbora peçonhenta, que se pica. Então hoje
nós não somos apedrejados, né? Graças a Deus, porque comemos muito, deixamos de comer. Muito bom. Mas agora, em relação a uma víbora que se pica a si mesmo, porque o glutão ele se destrói a si mesmo. Então ele é governado por esse desejo que vem sorrateiramente, sei lá, por falta de disciplina, por falta de educação, ou eu pontuaria mais pela essa questão da existência humana. Quando nós arrancamos Deus do seu devido lugar, e todo ser humano que se perde nessas questões vai tentar preencher esse vazio de alguma forma. De alguma forma vai tentar preencher aquilo que só Deus pode suprir. Nós citamos o jejum e muito válido, porque é onde nós nos conectamos. Não é Deus que muda, né? Nós não convertemos Deus ao nosso jejum. Vou fazer um jejum para converter Deus àquilo que eu estou pensando. Não. Nós é que mudamos. Nosso coração se alinha, né? Se a alinha, vontade de Deus. Se alinha à vontade de Deus, e nós realmente somos nós mesmos. Quem nós somos criados para ser, segundo o que Deus planejou. A gente acessa uma clareira, uma claridade de visão daquilo Sim. que nós somos. Quando nós conseguimos entrar nesse lugar com Deus de intimidade, que não é um bicho de 7 cabeças, não é um negócio difícil, é literalmente você ter uma pessoa, um amigo, um pai, é um relacionamento. Esses dias até uma pessoa me falou assim, nossa, mas como que a gente ora desse jeito? Eu falei assim, gente, vocês sentam e conversa como é que você está conversando com a pessoa. Sem medo daquilo que você é. Você pode entrar na presença de Deus sem medo. Pode falar errado, pode falar sem concordância, porque as pessoas acham que entrar nesse lugar de intimidade, de jejum, é muito difícil. Não é. A maior dificuldade é matar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo. Porque o nosso desejo, ele é... Como que fala aquela palavra que não tem fim? É insaciável. A gente somos seres desejantes, né? Isso, é insaciável. Nunca vamos Só que a gente precisa satisfeitos. entender que nós temos um Deus inesgotável. Deus é como se fosse uma fonte. Todo dia a misericórdia dele se renova. Todo dia ele tem coisa nova. Então, o ser humano, a gente só suga, só quer sugar. Mas eu acho que Deus fez a gente assim. Mas a hora que encaixa a peça certa, que é o próprio Deus em nós. A hora que ele encaixa, a gente tem que sugar dele. Que a nossa vontade tem que ser por ele. E ele sempre vai ter mais e mais, porque ele é inesgotável. E uma vez a gente alinhado com Deus, a nossa vida toda é alinhada. Né? A precisão sempre é nossa. Deus ele não muda. A palavra diz que ele é imutável. Imutável. Então essas ferramentas espirituais que Deus nos dá é para mudar a gente. Mudar o nosso eu, para que a gente consiga a ser mais sensível, para que a gente consiga mudar as nossas atitudes. O jejum, tudo que tem relacionado à carne vai mudar. Se você tá fazendo certinho... Você tá na obra da carne. Acabou. Aí, lá, onde que tá escrito? Gálatas? Gálatas 5? Gálatas 5. Lá tem uma lista de obras da carne. 20. Se você se pegar em qualquer uma daquela lá, qualquer uma, começa a jejuar. Porque... eu tô fazendo isso na minha vida, que é pecado, que é jejua. Mas de verdade, faz de bonitinho, pode direitinho. ver, Gálatas 5:21 vai falar sobre os pecados, né? Alguma coisa sobre a carne. E 22 já vem falar dos... E não é obra do demônio, não, viu? É da carne. Da carne. Depois a gente pode ler essas obras aí. E a gente porque a gente acha que é o demônio, né? Que tais não herdarão o reino de Deus. O glutão não herdará. Gente, é sério. É muito sério, não gente. Não tá nesse rolê, não. É muito sério. Não, nós temos que fugir desse rolê. Pode falar. Pode falar? O segundo ponto, né? A gente falou de Esaú. Que trocou... Mano... Amor, Eva trocou a eternidade. Eva trocou pela maçã... Né? Depois maçã, não sei, eu acho que não tem pior que Eva aí na fruta situação. Que abre, o fruto proibido lá, fruto proibido. Conhecimento. Não se sabe que fruto que fruto era. Mas Eva foi pra acabar. Ela trocou a eternidade. Olha. Por um
porque era desejável, né? Porque era bonita. Estamos aqui, né? Estamos. Nós chegou! Nós chegou! Então aí nós deparamos com Esaú, que troca o direito de primogenitura porque estava com muita fome e diz, vou morrer, então quem me vale essa primogenitura? Dá esse prato de lentilha aí. E a segunda situação é Israel no deserto. É verdade. A gula que reclama do cuidado de Deus. Essa história vai estar em Êxodo 16 e Números 11. Deus envia o maná diariamente, todo dia, provisão perfeita. Mas o povo começa a reclamar. Eles vão dizer assim, estamos cheios desse desse fastio. Usa uma palavra que eu não lembro agora aqui. Mas estamos de saco cheio, mais ou menos assim, desse maná. Que Deus está dando aí. Que Deus está dando. Gente, tire a reclamação da sua vida. Reclamação é uma oração invertida. Que atraso. O que significa isso? Deus responde oração e Deus responde reclamação. Então o povo começa, diz a palavra, que sai cada um para sua tenda, a porta da tenda, os marmanjos, começa a chorar de saudade do Egito. Homem chorando. Homem chorando, com vontade de comer carne. E por causa desse sentimento, eles dizem assim, que saudade do Egito. Era escravo, gente. Que saudade que eu tô do Egito. Lá tinha carne. Tinha pepino, tinha melancia. Cebola. Tinha cebola. Aqui nós só tem esse maldito maná. Era isso que ele estava dizendo. Então essa reclamação Deus ouviu. A palavra diz que levanta as cordonizes do mar. Vem em direção ao deserto. Aproximadamente 1,5 km por 1 metro de altura de ave para o povo comer. Eles começaram a comer e começou a sair pelo nariz. Começou a morrer gente. De tanto que comeram. Comer e a carne começou a sair pelo nariz. Deus feriu eles aquele dia. Por causa da reclamação. Então olha a situação. A gula. O desejo de comer carne. E esse sentimento fez eles falarem que estou com saudade do Egito. Deus tinha acabado de libertar o povo. E eles estão com saudade. Eles não pegavam também o maná e guardavam? A ordem era assim. Os avarentos pegavam. Os avarentos pegavam. Aí entra na avareza. Guardava para outro dia. Duas para trás. Duas para trás. Aí entra a gula mais a avareza. Que a ordem era assim, todo dia você pega a porção pro dia. Sim. Se você pegar mais... Só no sábado que podia, né? Vai virar bicho. Na sexta-feira você pega a porção dobrada... Pro sábado. Então só na sexta. Eles pegavam um pouquinho a mais, porque eles eram glutão e avarento, e aquilo virava bicho. Então a gula não é falta de provisão, é falta de contentamento. O que a gula revelou ao povo de Israel que estava no deserto? Ingratidão espiritual. Deus está sustentando, mas eles desejam mais. Gente, vamos parar e refletir um pouquinho sobre a nossa vida agora aqui. Pastor Marcos, Deus está sustentando. Eliezer, Deus está sustentando. Querida esposa Adriana, Deus está sustentando. Se Deus está no controle de todas as coisas, está nos sustentando, por que às vezes nós desejamos mais? Por que nós não somos contentes com o que nós temos? Estamos falando sobre gula. Aí a gula leva o povo a uma memória distorcida. Preferem o Egito, a escravidão, por causa da comida. Eu era escravo, mas tinha carne. Eu era escravo, sim, mas eu tinha carne. Aqui eu não tenho carne. Aqui só tem esse maná. Gente, isso é tremendo.
tremendo, perigoso e nos pega, né? Então, o desejo desordenado faz você romantizar o passado. Vou repetir. O desejo desordenado faz você romantizar o passado. E um passado ruim também, né? Ruim. Então, você esquece do ruim. Você esquece do ruim. Você esquece do acha ruim. que o ruim é bom. Acha que o ruim é bom porque tinha carne, tinha cebola. Então, e terceiro ponto dentro da questão do deserto é que leva a uma rebelião contra Deus. Sim. Reclamar da provisão que Deus está sustentando, Deus está fazendo. Você rejeita o provedor. E tem um agravante nessa história, porque o maná simboliza o próprio Cristo, o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. Meu Deus. É tremendo, né? Forte Aí a pessoa, aí entra lá em João já, Jesus diz assim: vocês não estavam contentes com o maná, vocês não estão contentes comigo. Vocês não estão contentes comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não tem ponto sem nó. Meu não Deus tem. A do céu. Bíblia, ela se fecha em tudo. E esse pão de maná, ele tinha 2 sabores ainda. Deus mandava para eles um bolo sabor de mel e de azeite. Meu Deus. Olha o cuidado de Deus. Então, quando o desejo fala mais alto que a gratidão, porque era para se ter gratidão pelo cuidado de Deus, porque Deus tirou do Egito, da escravidão, 420 anos depois, Deus livra o povo. A caminho da terra prometida. Caminho da terra prometida, era para estar com o coração grato. Então, quando o desejo fala mais alto que a gratidão, o coração já se afastou de Deus. Por causa da gula. Quando o desejo fala mais alto que... Repete aí, cara. Essa frase é boa. Quando o desejo fala mais alto que a gratidão, o coração já se afastou de Deus. Amém ou não amém? Amém. Tô Então, falando, todos eles pegam a gente. Aplicação. Antes de eu abrir a margem para os meus companheiros falarem E a também. gente vai pra música depois. Deus supre. Uma pergunta. Porque os ouvintes fazem pergunta pra gente, a gente também faz pergunta. Deus supre, mas você ainda reclama? Você vive o nunca é o suficiente? Isso também é gula. Viu? Eu tava vendo... Levanta a mão, né? Nosso grupo, a gente tem... Quem quer falar, levanta a mão. Senão fala todo mundo junto. Diz que aqui nós estamos organizados. Aqui a gente tá organizado. Eu fico me perguntando como a gente... Onde a gente se perdeu no caminho? Qual foi o curso, qual foi o atalho que a gente pegou errado? Porque a gente começa a olhar, tô falando de uma forma geral, gente, pelo amor de Deus. Aonde que o evangelho simples de Cristo pegou um curso errado, onde a gente vê essa necessidade de ter as coisas? Você já tá levantando a mão? Mas não era pra mim, pro pastor Marcos falar. Aonde foi? Que rota que a gente pegou? Paulo, cortando, sem cortar, mas Paulo responde. Acrescentando, Paulo fala assim: eu rogo a Deus para que vocês não percam a simplicidade da devoção a Cristo, para que vocês não sejam enganados como Eva foi enganada. Pode acabar o programa pela agora serpente. Que nós vai embora. Eu rogo a Deus para que vocês não percam a simplicidade do Evangelho de Cristo, para que vocês não sejam enganados como Eva foi pela serpente e comeu o fruto. Gula. Por quê? Porque o ser humano... Deixa eu falar. O povo tá dando dízimo e oferta para receber mais. O povo não tá dando pelo amor... para ajudar o próximo, não. Para ajudar o reino, não. Porque eu sei que a minha oferta vai levar a palavra para quem nunca ouviu ou quem eu nunca vou alcançar. A maioria, não vou generalizar, né? Porque não são todos, mas a maioria hoje oferta, dizima, entrega porque quer receber algo melhor. Tá barganhando. Tá barganhando.
Aonde a gente pegou esse atalho? Que a simplicidade do evangelho hoje é a busca por coisas materiais, por vida melhor. Porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, porque eu sou crente, eu sou filho de Deus, então eu preciso disso, eu preciso... O fulano... Eu sou príncipe, sou filho do rei. Não, porque hoje o discurso é, o fulano que é do mundo tem, por que eu que sou filho de Deus não tenho? Na verdade, se Deus não tem que te dar nada. Se Deus não fizer nada, já fez tudo. Ele pagou com preço de sangue, cara. Deus não tem que te dar nada. Tá fazendo mais que sua obrigação ainda, entendeu? Mas por que ele tá dando pro vizinho lá? O cara que nem pra igreja vai. E pra mim, ó, meu celular tá Ó o Azaf, aqui, a oração do Azaf. A oração do Azaf. O Azaf nos Azaf. acompanha uns 4 programas, né? A oração do Azaf. Porque no final eu vi o fim do justo e do ímpio. Aí eu me alegrei a hora que eu entrei na casa do Senhor e adorei. Uau. Tá? É sobre isso o evangelho. O evangelho é sobre eu entrar na casa do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus não virou mesa porque o povo estava fazendo fofoca. Não tô falando que fofoca é errado ou certo. Porque o povo estava se reunindo. Não, Jesus virou mesa porque o povo estava fazendo da casa de Deus negócio. Por causa da corrupção do coração deles. Então, a raiz desses pecados aí tá muito mais funda. Porque o que a gente está ensinando, então? Se o povo não tá aprendendo. Uau. O que a gente está ensinando? Que evangelho é esse que a gente está ensinando? Aonde que a gente pegou esse atalho aí? Que vergonha é essa que a gente tá passando? Por isso que o povo reclama. A música do começo. Sabe por que o povo reclama? Porque tem gente dando viés para eles requererem alguma coisa de Deus porque eles entregam. E acha que tem o direito. E acha que tem o direito de questionar Deus. Meu Deus. Mas porque foi ensinado. Foi ensinado que se eu der um aqui, eu recebo outro ali. Se eu der uma casa, eu ganho 2. Entende? Aonde que nós estamos? Que atalho é esse que a gente está pegando? Cadê a simplicidade do evangelho? Cadê a verdadeira essência da palavra de Cristo? Onde foi perdido isso aí? Amém? Que tem um desnível aí. Tem um degrau aí que a gente perdeu. Tem um delay aí. O que a gente está fazendo? O que a gente... Porque eu penso numa massa... se o povo está reagindo dessa forma, é porque alguém está ensinando errado. A gente precisa assumir essa responsabilidade. A gente precisa assumir essa responsabilidade. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Eu tô lendo um livro, que eu esqueci o nome, chama Até Sermos Um, do... Até que todos sejamos um, Francis do Francis Chan. Ele é um pregador que tem uma das igrejas mais volumosas. E ele foi confrontado por Deus, porque ele tinha uma igreja com muitos e muitos membros, mais de tantos mil membros, eu não vou lembrar aqui agora. Depois eu posso deixar até a identificação para vocês junto com o vídeo dessa noite. E ele foi questionado por Deus sobre o que ele estava ensinando. E ele entrou num confronto que ele pensou assim: eu ensinei uma coisa até agora, como que eu vou falar pro povo que o que eu estava ensinando estava tudo errado? E eu tenho que retornar. Como começar de novo? Como começar de novo com uma igreja de mais de tantos mil membros? Só que ele foi confrontado pelo Espírito Santo a fazer isso. E ele teve que voltar e falar: olha, tudo que eu ensinei para vocês até hoje estava errado. A gente vai começar a partir daqui. E ele começa a pregar o evangelho puro e simples. E ele vê a manifestação de Deus entre o povo. E ali ele fala a respeito do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, os ministérios, e cada um faz a sua parte. É um livro que todos devem ler, principalmente quem faz parte do corpo de Cristo. Então, existe um lugar que a gente pegou um atalho que o povo está fazendo tudo errado. Que o povo está inclinado aos próprios desejos, às próprias conquistas, às próprias vidas, ao próprio umbigo. Que a gente vai entrar no primeiro pecado, que é o orgulho. 1 Coríntios 13, o amor. O amor.
Porque se você faz tudo com amor, O amor. aconteça o que acontecer, você tá dentro. O amor. Quando a gente ensina o que é o verdadeiro amor, né? Porque Jesus Cristo nos dá 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como eu vos amei. Como eu... O novo mandamento vos dou. Como eu vos amei. Não é nem como a ti mesmo é no Antigo Testamento. Como eu vos amei. Como é que ama como Jesus ama? A gente tá amando como Jesus ama? Amar pessoas. Amar pessoas. Vamos pra música? Depois a gente volta? Vamos pra música. Que já é 11h20. Vamos. Oita! Vamos, Li. Vamos de música. Eli Vamos Soares. de música. Me ajude a melhorar. Me ajude! Insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. E Voltamos. Não paramos, né? Não Não paramos. paramos, né? que devia deixar ligado aqui nele na hora da música. Rolou debate aqui, gente. Mais um ponto bíblico sobre a gula, Filipenses 3,19. A gula como idolatria explícita. Depois você lê com calma todos os versículos citados aqui. Paulo diz assim, Epístola aos Filipenses 3,19: o Deus deles é o ventre. Isso não é metáfora leve.
É diagnóstico espiritual. O apetite virou Deus. O que Paulo está nos revelando aqui? A substituição de Deus. Ventre, desejo, ocupa o centro. O lugar que é um lugar de Deus, o apetite toma conta. A gula, de diversas formas que nós falamos sobre o que é gula aqui. Então nós temos a identidade corrompida e nós vivemos para satisfazer os nossos impulsos. Nós somos dominados por nossos desejos e a gente pensa que é satisfeito quando a gente cumpre aquele desejo, aquele prazer. A gente se pega num buraco sem fundo. É porque é um prazer rápido, é um prazer momentâneo. Temporário. Porque quanto tempo leva um copo de coca para te dar prazer? Olha que eu tô sendo simples, bem é delicado, né? Tomou um copo de coca, que delícia. Quanto tempo? Acabou. Daqui a pouco vai tomar outro. Tem que tomar outro. E assim não para. Somos direcionados de forma errada. Quando o nosso Deus é o ventre, o nosso destino é a perdição. O pecado é a desordem de amores, amar mais o que deveria ser menor. A gente dá uma supervalorização às coisas que nós estávamos falando agora. Como o pastor Marcos comentou aqui no off, né? Subverter valores. A gente começa a trabalhar a gula, vamos falar sobre a gula da delicadeza, que envolve a nossa aparência. Não vou comer isso porque isso vai me prejudicar. Isso vai dar espinha, isso vai dar barriguinha, eu estou numa dieta para manter um bom corpo, estou no exercício, então eu não posso fazer isso por conta disso. A gente dá um super valor às coisas, à aparência, e a gente começa a viver de aparência. E a gente não tem dentro de nós, não carregamos a presença. Quem carrega a presença pode sentar em qualquer mesa. Ouvinte, se você puder escrever isso no seu papelzinho na sua casa, no seu bloco de anotação do celular, quem carrega a presença pode sentar em qualquer mesa. Se você não carrega a presença, tome cuidado com a mesa que você sente. É sobre isso. Porque a mesa vai te corromper. Às vezes nós pensamos que a mesa é de honra, mas é a entrada para a destruição. É a entrada para o aparente. É a armadilha da serpente. Então, se você carrega a presença, pode sentar em qualquer mesa. E não se pode sentar em qualquer mesa, como Deus te leva a algumas mesas que as pessoas não entendem. Sim. As pessoas não julgam. Jesus aconteceu isso, né? Ele sentava na mesa com os discípulos, como sentava com os fariseus, como sentava com Zaqueu, cobrador de impostos. O fariseu e os escribas perguntavam assim, quem que é Jesus aí? Quem está dizendo que é Jesus? Aquele ali, mas aquele que está sentado com os pecadores, com os comilões e bebedores de vinho? É isso aí. Então, quando nós carregamos a presença, nós somos dirigidos por essa presença. Amém ou não amém? Sim. E a gente precisa entender que nós somos conciliadores, né? Somos conciliadores. A conciliação, o espírito da conciliação. Da conciliação. Nós carregamos. Onde nós estamos. Nós carregamos. Então, há mesas que nós sentamos com o espírito da conciliação. Sempre. Na verdade, sempre. É sempre. Sempre. Porque carregamos a presença. Agora, quando no nosso ventre não está Deus, quando no centro não está Deus,
quando no centro estão os nossos desejos, nossos apetites, e nós já entendemos que gula não é só sobre comer muito, beber muito. Gula é quando nós colocamos nosso desejo à frente, ou quando o desejo domina sobre tudo que nós fazemos. Sim. Nós sempre fazemos pensando em ter um retorno. Então, que o Senhor possa trazer iluminação ao nosso coração, ao nosso espírito, que o problema não é sentir fome, é quando a fome decide quem nós somos. Meu Deus. Repetindo, cheio de frasinha, de frases de efeito. Hoje ele tá cheio de frases de efeito. Ele não é desse, mas tá. O problema não é sentir fome, é quando a fome decide quem nós somos. Esaú sentiu fome, mas a fome falou para ele: você vai morrer. Do que vale a promessa, a aliança, a primogenitura, se você está com fome? Pega o prato de lentilha e vende seus Jesus dias. Também sentiu fome, né? Jesus sentiu fome. Mas não decidiu quem ele era. Nossa. Depois de 40 dias de jejum, tendo ele fome, gente, apareceu o capiroto e disse: você não é filho de Deus? Transforme essas pedras em pães. 40 dias sem comer. Na hora que ele estava com muita fome. Jesus estava com muita fome. Transforme essas pedras em pães e mata a sua fome. E veio muito a calhar essa colocação agora. Nem só de pão. Foi um download aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, não é de pão que a gente precisa. É da palavra que sai da boca de Deus. Quem sustenta a sua vida não é o pão, é a palavra que sai da boca de Deus. Não é isso, pastor Marcos? 100%. Meu Deus. O antônimo de conciliação é discórdia, né? Discórdia. Ou eu sento para conciliar, ou eu sento para causar discórdia. É. Um acesso, né? Uma mesa que você, querido ouvinte, nunca, preste bem atenção, você nunca vai ser barrado, é a mesa com Jesus. Essa mesa, ela independe de acessos, ela independe de relevância. Sim. Ela independe de quem você é. Se você tem dinheiro ou você não tem dinheiro, se você fez ou não fez. A única coisa que a Bíblia nos fala é que Deus não rejeita um coração contrito. É. A partir do momento que você tem o coração contrito, você acessa essa mesa. Essa mesa não tem como estar escrito acesso negado. Essa você tem acesso 24 horas. Ele te chama, né, pra mesa. E a maior importância que você tem que dar na sua vida é esse acesso. O acesso à mesa de Jesus. Ele é maior que qualquer acesso. Como o Dinho diz aqui, o pastor Éder, ele falou assim, a gente, com Jesus, nós temos me entenda, né? O melhor acesso. O acesso quando você se relaciona com o Espírito Santo, quando você está com Deus, você tem acesso a essas mesas. Então, quando você... Eu estou tentando formular uma frase aqui, uma ideia. Sabe de quem que eu lembro nesse sentido? Davi. Tá. Todo mundo acha que a gente tem que ser visto, tem que ser lembrado para se sentar em uma mesa. É isso, pastor. Eu peguei. Que a gente tem que ser visto, que a gente tem que ser lembrado, que alguém tem que lembrar o nosso nome. Não. Quem tem que saber o nosso nome e reconhecer quem a gente é o céu. Aquela frase, quem é visto, quem não é visto não é lembrado. Se você caminha com Jesus, você vai ser lembrado na hora certa e vai sentar nas mesas certas, nos momentos certos. Mesmo que você não for convidado. Sim, é bem tranquilo. Jesus te põe na mesa. Na mesa que ele quer que você sente. Na que ele não quer também, você não vai sentar. E não é networking que vai te jogar lá. É Deus. E qual é o antídoto? Pra glutonaria? Da glutonaria. Temperança. Uau, domínio equilíbrio. Próprio. Paulo disse, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter muito, ter pouco, ser ter pouco.
sei viver na abundância e na escassez. Eu estou contente. Temperança, o poder de contentar-se com pouco. Não é o pouco, mas o poder de contentamento. Ter prazer no pouco, esse é temperante. Em outras palavras, satisfazer o estômago é fácil. Difícil é satisfazer a alma. Insaciável. A desgraça do glutão qual que é? Que não sabe se contentar nem mesmo com o excesso. Uau. Então a gente tá falando do quê? Meu Deus. A gente pensa que é físico, E não é só comida. mas é alma. Não é só comida. O contentamento ele não é físico. O contentamento ele é espiritual. Ele vem de um alinhamento, de um secreto que nós temos com Deus e que aquele secreto sustenta a nossa vida. Não tem como falar que tudo que a gente faça não é espiritual. Tudo é Porque espiritual. tudo traz um prazer pra gente. Cultuar a Deus traz um prazer pra gente. Verdade. O secreto traz um prazer físico pra gente. Ler a Bíblia, Verdade. orar, as disciplinas espirituais, Trazem prazer. por parecer que alguns que não pratiquem pode parecer pesado, mas não é. Ela traz um prazer Traz ao prazer. corpo. Mas nem esse prazer pode substituir a presença, a direção de Deus e o Espírito Santo que dirige as nossas vidas. Então, o contentamento está em quê? Eu tenho Deus. Do que mais eu preciso? Eu tenho o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando dentro de mim. O que mais me satisfaz? O que mais eu preciso para me satisfazer além do Espírito Santo? Então, a pergunta que eu faço para mim e que cada um de nós devemos fazer: se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Quem tem Jesus, tem tudo. Já dizia uma canção bem antiga, né? Quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter dinheiro, pode ter tudo, mas não tem nada. Amém ou não amém? Amém. Então, ele é a essência de tudo, cara. Ele é o amor, ele é a bondade, ele é a benignidade, ele é o domínio próprio. É o Espírito. Ele é tudo. Deus ele não é a fidelidade, ele é fiel. Deus ele não é ele é o amor, ele é o próprio amor. Tudo aquilo que nós exalamos, né, que o senhor falou, vem diretamente da essência. Se a gente colocar algo de nós na frente daquilo que ele é, mas se eu colocar o dinheiro e esquecer do amor, eu tô fora. Se eu colocar o meu casamento e esquecer Jesus, eu tô fora. Porque ele é o princípio de todas as coisas. Sim. Já dizia Thales, né? É simples, a gente aqui complica. É fácil demais Viver em paz. a gente aqui complica tudo. Então, o contraponto, né? Uma vida sem prazer não pode se chamar de vida. Acho que todos concordam aqui, né? É sobrevida, é sobrevivência. Os prazeres do corpo, que é o que nós temos conversado essas terças-feiras, ou os prazeres da carne, são e estão entre os maiores ou melhores prazeres. O prazer de beber, de comer, do sexo, de estarmos aquecidos no inverno, refrigerados no verão. Isso é legítimo. A armadilha é que isso é tão bom que achamos que todo prazer está nisso e reduzimos a vida a esses prazeres do corpo. E ficamos presos a esses prazeres do corpo. Nós nos viciamos nesses prazeres do corpo, não apenas o comer e beber. Tudo o que nós fazemos implica uma reação química e uma sensação de bem-estar físico. Não exista algo que você faça que seja só espiritual. É o que nós estamos falando aqui agora, né? Sim. Não tem. O seu prazer espiritual também tem um correspondente no seu corpo físico. Louvar a Deus traz a você uma sensação de bem-estar físico, assim como comer. Conversar com um amigo, abraçar uma pessoa querida,
fechar os olhos e ouvir uma boa música, exercício físico, não só comer e beber. Aí entra outra questão que eu quero colocar. O tempo vai passando, mas vamos aproveitar os minutinhos, né? Mentir também dá prazer. É verdade. Enganar também. Falsear uma imagem também dá prazer. É verdade. Ficamos viciados numa sensação de bem-estar físico. Pode vir de algo que comemos ou bebemos, ou de um hábito como, por exemplo, a mentira, que desenvolvemos. Nós temos uma sensação de bem-estar quando mentimos. Viciado em mentir, o corpo aprende os hábitos da alma. Meu Deus. Então a raiz não está no físico. A raiz está na alma, no espírito, está lá dentro. Onde nós precisamos resolver a questão com o pecado. A gente precisa se resolver. Se resolver. Amém ou não amém? Amém. Vou ler uma frase aqui para vocês. Pode ler, que eu gravei um trecho aqui, enquanto eu acho, Adri, pode ler. Ocupe o centro do seu coração com o verdadeiro amor por Deus e descubra a alegria de viver para algo muito maior do que os seus sonhos pessoais, medos recorrentes e vazios existenciais. Uma entrega radical ao Senhor reorganiza os nossos afetos, santifica a nossa atenção e nos salva da superficialidade com as quais desperdiçamos a nossa vida e o nosso tempo. Uau! Que a gente centralize o amor de Deus no nosso coração. Ver as pessoas na ótica de Jesus. Achou? Achei. Pode falar. O Evangelho não é a mensagem que seremos libertos das dificuldades ou circunstâncias terrenas, e sim libertos do poder do pecado em nosso coração e do castigo do pecado, a saber, o inferno. Nossa. Nós ouvimos, e é verdade, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Quem vai para o inferno, o pecado ou o pecador? Pecador? Ô, frasezinha, moço. Tem umas coisas que o povo fala, né? Que a gente fica... às vezes as pessoas falam, eu falo, será que ele entendeu o que ele falou? Então, vou repetir, o Evangelho não é a mensagem de que seremos libertos de dificuldades ou circunstâncias terrenas, e sim libertos do poder do pecado em nosso coração. Todos nós. Se são pecados capitais, é porque nos assediam de perto, de dentro. Somos libertos desse pecado e do castigo que esse pecado vai sofrer, que é o inferno. Depois você lê com calma na sua casa, caro ouvinte, Apocalipse 21, do 1 ao 8. O único ser vivo moldado para a vida eterna é o ser humano. Uau. O único ser vivo guardado para a vida eterna é o ser humano. Então, quando Deus nos criou, e Eclesiastes, Salomão diz isso, que ele colocou dentro do homem a ideia da eternidade. Eclesiastes 3. Colocou dentro do homem a ideia da eternidade, porque nós imaginamos que somos eternos. Somos eternos, que vamos viver. E na verdade somos. Na verdade somos. Então, o problema... Só o nosso corpo não pode entrar mais. O Evangelho vem resolver esta questãozinha. Esse pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe. A nossa eternidade. Então, não troque prazeres momentâneos por aquilo que é eterno. Não troque aquilo que Deus tem confiado a você, a aliança, a promessa, por um prato de lentilha. Porque você está com fome, porque você está nervoso, porque você está irritado, porque você está sentindo isso, porque você está sentindo aquilo. Não deixe os teus sentimentos governarem a sua vida. Vá aos pés da cruz. Cristo é a resposta. Cristo tem a solução. Ele nos ama. Ele entregou a sua vida para resgate da nossa alma, para a salvação de nós que estávamos afundados, mergulhados em pecado, para que pudéssemos ter uma vida e uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida de contentamento, onde Ele supre as nossas necessidades e nós somos
contentes, satisfeitos com a presença dele na nossa vida. 2 Coríntios 4:18, Paulo diz assim: e as coisas que vemos são passageiras, mas a que vem de Deus permanece para sempre. Ou seja, as coisas visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Por isso que tudo é espiritual, tá, gente? A nossa vida toda. Não existe secular e espiritual, não existe uma separação. Efésios, assim, parafraseando aqui, Sim. o natural foi feito do sobrenatural. Efésios 5. Sim. Parafraseando o que está escrito ali. Efésios, Hebreus vai falar também que o mundo visível foi feito a partir do mundo invisível. Hebreus. Eu falei Efésios, não, é Hebreus. O natural foi feito do sobrenatural. Tudo aquilo que você está vendo aí agora é o natural. Já foi feito lá no sobrenatural. É sobre isso. Tudo isso que você está vendo. Pela fé, o mundo visível. Sim, por isso que nós temos que Foi acessar. feito do invisível. Por isso que a gente tem que acessar tudo em Jesus para trazer à existência aquilo que já está feito lá em cima. Feito lá em cima. Nós fomos estabelecidos nele. Nele com N maiúsculo. Mas se a gente não Antes da consegue, fundação do se a gente não conseguir livrar a gula, Meu Deus do céu. A gente tá tendo problema com a gula? Tá tendo problema com a vontade de comer? É isso aí. Vamos de música e a gente já volta se despedindo. 15 para as meia-noite. 15 para as meia-noite. Bora de música, Li? Vamos de música. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez.
e voltamos para dizer tchau. Puxa é isso aí, esse foi o Som do Céu. Hoje com bastante conversa, né? A respeito aí de glutonaria. E nós estávamos conversando aqui no intervalo que às vezes a gente prega alguma coisa que está lá no alto que a gente tem que correr para alcançar, né? E literalmente é isso que a gente está vendo aqui nesses dias. Estamos sendo pegos aí por algumas coisinhas que temos que alinhar o nosso coração, alinhar a nossa vida, e nós agradecemos a Deus, porque Ele tem nos mostrado onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa crescer, amadurecer. E eu acredito que você também, querido ouvinte, que está aí do outro lado ouvindo, participando, mandando sua mensagem. Nós somos Som do Céu, transmitidos pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Muito obrigada por ficar com a gente aqui nessa terça-feira. Terça-feira que vem é feriado. Nós estaremos aqui também, louvando e adorando a Deus. O melhor ficou por último, hein? E vamos falar sobre luxúria. Luxúria. Posso dar uma... Spoiler? Spoiler. Luxúria, em termos simples... Só pensar naquilo. O apetite desordenado pelo sexo. O sexo está esparramado diante de nós. Você sabe que não precisa ser rico para ser avarento. Nós já conversamos sobre isso. Conversamos. Você sabe que não precisa comer muito para ser glutão. Também você não precisa fazer muito sexo para ser culpado do pecado da luxúria. Vamos conversar terça-feira, dia 21, feriado. Estaremos aqui nesse mesmo horário e canal, encerrando, né, o nosso 7 Pecados Capitais, essa série. E vamos ver o que Deus tem para nós nos próximos meses. Pastor Marcos. Acabou. Acabou Terça-feira hoje, é 14 de abril. Gente, Deus abençoe vocês. Um resto de semana abençoado. Semana que vem a gente tá junto de novo, vamos pra cima. Você viu que já começa a falar de uma gula, aí já vai pra presença e volta e vai. Da mesma forma vai ser a luxúria, tá? Esteja conosco aí, tamo junto e vamos que vamos pra cima. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dinho! Uma ótima noite a todos. Que possamos aprender o contentamento. Deixe-nos, vou me incluir também, sermos ensinados pelo Espírito Santo. Isso mesmo. Domínio próprio, temperança, aprender a ter muito e permanecermos com Cristo, e na escassez permanecer com Cristo. Amém. Que nosso coração possa ser contente, assim como o Senhor tem nos chamado para sermos contentes. Ponto alto da nossa conversa hoje é a simplicidade da devoção a Cristo. Isso mesmo. Para que não possamos ser enganados como Eva pela serpente. Uma ótima quarta-feira de descanso. Que o Senhor abençoe a vida de todos nós e todos os ouvintes. E aonde esse rádio, as ondas sonoras desse rádio chegar, que a presença de Deus toque o seu coração. Até terça que vem. E é isso. Amém. Lee? É isso aí, finalizando mais um assunto top, né? E o que ficou no meu coração aqui, espero que fique no coração de cada um, é que quem tem Deus tem tudo. Amém. Né? Amém. Acho que não falta nada. Deus abençoe a cada um, uma boa noite e até a próxima. E finalizamos mais uma noite, Som do Céu pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Beijo pra vocês, boa noite, boa quarta-feira, um lindo dia amanhã de trabalho pra vocês. E ficamos por aqui. Vamos de música e até terça-feira que vem. Tchau! Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá.